Quando se fala em Inquisição, uma imagem surge quase instantaneamente. Fogueiras, torturas, terror. Uma instituição lembrada como símbolo máximo da intolerância. Mas a história raramente é tão simples quanto a lenda. Para entender a Inquisição, é preciso voltar à Europa medieval, a um tempo onde a unidade religiosa era sinônimo de estabilidade. A Igreja Católica, vendo-se ameaçada por movimentos que considerava heréticos, como os cátaros no sul da França, sentiu a necessidade de uma resposta mais organizada. Foi nesse contexto que, no século XIII, o Papa Gregório IX formalizou os tribunais eclesiásticos, que se tornariam a Inquisição medieval. Seu objetivo principal não era punir, mas sim inquirir, investigar e trazer os dissidentes de volta à ortodoxia. O processo inquisitorial era regido por regras. Começava com um tempo de graça, onde os hereges podiam confessar voluntariamente e receber penitências mais leves. Se não, seguia-se a investigação, com depoimentos e, em alguns casos, o uso de tortura para obter confissões. Um método judicial comum na época, mas que a Igreja buscava regulamentar. Contudo, a maioria dos casos não terminava na fogueira. Muitos resultavam em penitências, como peregrinações, multas ou o uso de vestes de infâmia. A sentença de morte, a entrega ao braço secular, era reservada para os casos de heresia reincidente e impenitente, sendo executada pelas autoridades civis. Séculos depois, um novo capítulo se iniciou com a Inquisição Espanhola, fundada em 1488 pelos reis católicos Fernando e Isabel. Esta era diferente. Estava sob controle direto da coroa e servia num propósito tanto político quanto religioso: a unificação da Espanha. Seu foco principal eram os conversos, judeus forçados à conversão, e os moriscos, muçulmanos batizados, sobre os quais recaía a constante suspeita de praticarem suas antigas fés em segredo. Os autos de fé tornaram-se espetáculos públicos de poder, onde os condenados eram exibidos e suas sentenças lidas, variando de penitência pública à morte na fogueira. Grande parte da imagem sombria que temos hoje foi forjada durante a Reforma Protestante. Nações rivais da Espanha, como Inglaterra e Holanda, criaram uma vasta propaganda, a Lenda Negra, que pintava a Inquisição Espanhola com as cores mais brutais, exagerando o número de execuções e a crueldade dos métodos para fins políticos. Gravuras e panfletos circularam pela Europa, consolidando um mito que perdura. Com o advento do Iluminismo no século XVIII, os ventos da razão e da tolerância começaram a soprar contra a instituição. O poder da Inquisição diminuiu drasticamente. As leis mudaram. A separação entre Igreja e Estado ganhou força, e os tribunais inquisitoriais foram sendo gradualmente extintos, com o último a ser abolido já no século XIX. Hoje, a Inquisição ocupa um espaço complexo na história. Não foi uma máquina de extermínio em massa, como a propaganda fez crer, mas tampouco uma instituição jurídica benigna. Foi um instrumento de poder de uma era, onde a dissidência religiosa era vista como traição política. Compreender a Inquisição não é justificá-la, mas sim analisar friamente como as sociedades, em tempos de medo e incerteza, reagem à diferença e à percepção de ameaça. Porque a história, muitas vezes, fala menos sobre o passado e mais sobre a natureza humana. Mais um fragmento do Códice das Eras.